Oi, gente. Eu vou trazer um exercício extra, que foi um dos exercícios que eu, na época, estudei com ele, né? E esse aqui eu vou fazer, eu acho que em 2 partes, para não ficar muito comprido o vídeo. Vou desenhar as forças primeiro e depois nós vamos resolver. Então, um plano inclinado, fazendo ângulo de 60 com a horizontal. Então, minha horizontal é essa aqui, né? Então, o ângulo de 60, eu já sei que ele tá falando disso aqui. Ok? Isso é 60. Beleza. Uma pessoa empurra a parte móvel da massa, de massa 100 kg e velocidade constante. Aqui ele não falou se estava empurrando para baixo ou para cima, mas eu vou supor que é para cima, porque é quando precisa fazer mais força, ok? Ele não fala, mas eu vou supor que é para cima. Então, primeiro, a gente já consegue saber de cara que isso aqui forma a figura de um triângulo retângulo. Sempre a rampa vai... sempre não, mas geralmente vai seguir essa regra, tá? A força. Vamos imaginar, então, que uma pessoa está empurrando isso daqui para cima. Então, a gente vai fazer essa força. Vou pegar minha outra reguinha pequenininha, que essa está grande demais, está me atrapalhando. Ó, vamos imaginar que a força... essa aqui, para cima, né? Saiu um pouquinho torta. Essa é a força. Ok? Podia ter feito de vermelho, né? Porque é a principal, na verdade. É a nossa principal. Aí, eu sei que existe uma força-peso. Vou fazer de azul mesmo. A força-peso, ela sempre sai do centro do meu objeto em direção ao centro da Terra. Sempre. Opa, deu uma escorregada ali, gente. Sempre isso aqui, ó. Essa é a minha peso, tá? Ela sempre tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra, tá? Aqui é a Terra, ok? Beleza. E a minha força normal? A minha força normal, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, não com a terra, com a superfície, com a mesa, com a rampa, com o que for. Então, eu vou desenhar a minha normal fazendo 90 graus com a minha superfície. Então, se a gente continua essa linha, a gente percebe que tem um ângulo de 90 graus aqui. Um ângulo de 90 graus aqui, né? Beleza. Essas 3 forças são as mais simples de serem desenhadas. Quando eu tenho um objeto com a força-peso, né, apontando para o centro da Terra, mas ele está inclinado. Então, essa força-peso, ela tem uma inclinação. Apesar dela estar reta, quando eu puxo ou empurro, no caso, né, essa caixa para cima, essa força-peso ela não oferece a mesma força se eu tivesse num plano reto, porque ela vai estar distribuída nos eixos, entenderam? Eu não sei como explicar isso de uma maneira mais simples, eu não consigo. É meu jeito de explicar, eu não consigo mudar esse jeito. Geralmente, a força N e a força PY, elas são assim, uma contra a outra, assim. São forças, geralmente, a maioria dos exercícios. Vou tentar pegar um que não seja desse jeito, não me lembro, mas vou tentar. E a minha força X PX, tá? Então, eu tenho todas as forças representadas aqui. A minha força P
Vamos, foca. A minha força P, ela tá distribuída nos eixos. Tenho a força que eu tô fazendo, a força normal e... beleza. Com essas forças, eu vou conseguir resolver esse exercício. Deixa eu ver, 5 minutos, vamos lá. Os dados, vamos colocar os dados aqui. Eu tenho um ângulo de 60, né? Ângulo. Eu tenho uma massa de 100 quilos e uma velocidade constante e coisa de atrito de 0,1. Vamos pegar então as fórmulas. P é igual a massa vezes G. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes N. O que mais? Px é igual a P vezes seno do ângulo. Py é igual a P vezes cosseno do ângulo. Acho que é isso. Beleza. Vamos descobrir o meu peso. Meu peso aqui, ele é 100 quilogramas, então ele vai ser 1000 newtons. Deixa eu... 1000 newtons. Por que que eu fiz 1000 newtons? Ó, aqui. 100 vezes 10, tá? Ok? 1000 newtons. Eu sei que o meu N é igual ao meu PY, tá? E eu sei que o meu F é igual ao meu PX. Eu sei disso. Por quê? Essa é uma força contrária ao movimento. Gente, eu esqueci de representar uma força. E vocês sabem qual é? Agora que eu lembrei, porque eu fui falar disso aqui, ó. Tá? Então, esquece isso aqui. Vamos calcular, então, a minha força de atrito. Aqui, ó. 0,1 vezes N. N a gente já sabe qual que é? Não, ainda não, né? Não sabemos, então ainda não dá para calcular o N. Vamos lá. É assim mesmo, tá, gente? Desse jeito mesmo. Dá para calcular o P... Dá para colocar o PX, ó. PX e PY. Vou colocar aqui. PY, para eu descobrir já o meu N, né? PY é 1000 vezes cosseno de 60. É igual... Aí vai precisar da calculadora aqui. Então, 1000 vezes cos 60. 500. Então, ó, olha só. Eu sei que isso aqui vale 500 newtons. Agora eu consigo calcular, né? 0,1 vezes 500. 50. Newtons, né? Então, eu vou colocar... Isso aqui tudo é newtons, eu vou colocar aqui. 50 newton. Aqui eu vou colocar 500 newton. Aí vamos calcular o PX. PX é igual a 1000 seno 60. Fazendo a calculadora. Deu um número quebrado. Ruim trabalhar com número quebrado. Vou colocar assim. Beleza. Então, eu já sei o meu PY, meu PX aqui.
86602N. Tá, eu tenho... E minha força de atrito eu vou colocar aqui, gente, só pra... Então, eu tenho essas forças atuando no meu movimento. Essas daqui estão se anulando. Vocês concordam comigo que essas forças se anulam e não atuam no movimento? Meu movimento é pra lá. Elas não estão, né, fazendo nenhum tipo de influência. Quem está influenciando são essas duas forças aqui e essa. Bom, força resultante. Ela é massa vezes aceleração, né? Eu esqueci de colocar aqui. Vamos colocar só para massa vezes aceleração. Aqui ele diz que a velocidade é constante. O que a gente aprendeu sobre velocidade constante? A aceleração é igual a zero. Então, aqui eu sei que é igual a zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, né? Então, eu sei que a minha força resultante é igual a zero. O que é a força resultante? É a somatória de todas as forças. Quais são as forças que estão atuando no meu movimento? F. Aqui. Eu queria pegar tudo, mas aqui. Aí. F. É a somatória. Porém, como o Px e a força de atrito tá contrária ao meu movimento e o meu movimento é positivo, elas têm que ser negativas. Tá? Isso aqui é igual a zero. Substituindo, eu tenho o F. Eu tenho o F? Não tenho, né? Não tenho F. Eu tenho Px? Então, F eu repito. Eu tenho Px? Eu tenho Px. É esse número. 86602. Eu tenho a força de atrito igual a zero. Dá para eu fazer o seguinte. Passo todo mundo para o outro lado, com o sinal trocado. Correto? 86602 mais 50. 9. Gente, a minha força resultante, minha força que eu fiz, que eu realizei, foi essa. Se eu quisesse saber o trabalho da força, eu ia utilizar a minha fórmula, certo? Simplesmente substituindo valores. Eu ia precisar de um valor de distância que ele não deu, ele não nos dá, por isso que não dá para calcular o trabalho nesse caso. E o cosseno? Cosseno do movimento, que é feita a força, e do deslocamento. É zero, né? Quando que o cosseno vai ser diferente de zero? Quando, por exemplo, acontece, eu vou tentar achar um exemplo. Eu aplico uma força para cá e o meu negócio se desloca para cá. Então, a minha força é aplicada aqui e meu deslocamento e meu negócio desloca para lá. Aí vai dar um 180, por exemplo. 180 graus. Entenderam? Tem exercícios que vai acontecer isso, né? Daí, porque fica assim, né? O ângulo entre a força e o deslocamento forma 180. Nesse caso, o deslocamento é aqui e a força, né, é aqui. Pensa que é a minha lapiseira aqui. E o meu deslocamento também é aqui. Então, são paralelos. Quando é paralelo, não existe ângulo, né? Qual que é o ângulo disso aqui? Zero, não existe.
né? Então tá. Por isso que não dá pra calcular, porque o exercício não deu isso daqui, tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Tentem aí. Falou!